Oi, pessoal, tudo bem? Bom, para a aula de hoje, Tecnologia da Informação, eu darei continuidade ao assunto da aula anterior e acrescentarei também alguns outros pontos relevantes à disciplina, tudo bem? Então, nós falamos na aula anterior sobre e-business, né? Que e-business é todo um negócio no que diz respeito ao mundo digital e que incorpora a internet propriamente dita, né? Então, eu dei essas definições e muitas pessoas confundem e-business com e-commerce. É claro que o e-commerce é uma subtarefa, né? Está acoplada ao e-business. Para eu realizar um e-commerce, eu preciso ter o e-business. E-business, então, é todo o limite, né? Ele ultrapassa todos os limites de troca de informações sobre bens e serviços com clientes e fornecedores. Então, trata de fazer o uso da internet para transferir informações entre esses funcionários, que usam sistemas internos, parceiros, negócios, filiais, clientes. Então, é onde a gente faz todas as questões de negociação. É o meu negócio em si, é um negócio sobre a automação de procedimentos internos, tudo bem? Então, tendo um e-business, né, um e-business acoplado à internet, um e-business como um negócio, como um meio, permite que proprietários trabalhem no crescimento desse negócio utilizando o meio, né, o meio da informação e da tecnologia, a tecnologia da informação e comunicação propriamente dita. Então, a gente falou de algumas características, falamos dos negócios, da personalização, de algumas vantagens, como a agilização no atendimento ao cliente, mostrei como melhora, né, essa questão e parei aqui em manter esse negócio relevante. Então, para eu manter o meu negócio relevante, né, a internet ela faz parte das nossas vidas. A gente tem que entender isso, que ela está presente a todo momento na era da comunicação a qual estamos englobada. A gente tem que utilizar essa ferramenta como um meio, como um instrumento, como uma estratégia de diferenciação. Então, eu tenho que utilizar isso de alguma maneira, e a internet, como ela está presente na nossa vida, ela está mostrando que tudo vai ser digital. A maioria das coisas, uma grande parcela dessas aberturas de negócios serão digitais. Então, eu preciso manter o meu negócio com o contato atual, do que diz respeito a esse comércio, o que diz respeito a esse mercado. O que eu tenho físico, eu tenho que levar para o digital, para eu ampliar, né, esse meu mercado de atuação. E também no que diz respeito à grandiosidade dos negócios que vem sendo realizado. Então, esse mercado digital está cada vez mais atual. Então, a situação de isolamento devido à pandemia somente acelerou esse processo digital. Por exemplo, o que eu posso ter como exemplo aqui? Ter uma empresa online, sites de mídia social, é uma grande parte da divulgação do seu nome. E para permanecer relevante, o que as empresas precisam fazer? Postar conteúdo, criação de conteúdo, uma forma de consistência, né, no que diz respeito a canais, e direcionar esses canais aos interessados, né, aos seus consumidores relevantes, aos consumidores do seu negócio. Então, quando se trata de e-business, tanto o consumidor quanto o negócio, eles colhem benefícios. Por que isso acontece? Porque estar online torna o negócio conveniente, ele é mais acessível, ele é melhor equipado para ajudar justamente a real necessidade desses clientes. Então, quando as empresas elas estão focadas em beneficiar os seus clientes, então, quando as empresas estão focadas em ser efetivas, atender a real necessidade daquele cliente, todos ganham, né? Não só a empresa, como o consumidor também. Existem desvantagens, professoras? É óbvio que existem desvantagens. Por quê? Porque a internet ela tem impulsionado
inúmeros e-business, principalmente familiares, naquela empresa física que era familiar, pequena, né, para tentar competir com grandes empresas. E para atender essas demandas de clientes por inúmeras variedades, o que essas empresas precisam, né? Se ressignificar, tornar a sua loja online, e para isso ela precisa de uma plataforma segura, ela precisa fornecer a sua entrega no que diz respeito à logística como um todo pontual. Seu site ele deve oferecer conveniência de compra com o cliente. Então, as pessoas que não estão aptas ou que não estão a fim de sair da zona de conforto, provavelmente não conseguirão permanecer. Então, isso é tido como uma desvantagem, né? Chegou a hora de conhecer essas desvantagens. O problema, por exemplo, também que remete às questões de segurança e integridade. A gente lida hoje com o novo. E se é novo ainda, identificaremos muitas questões de integridade e segurança por trás desse negócio digital, desse negócio online, né? Os hackers, por exemplo, são hábeis em manipular sites, negócios, né? Questões financeiras, de dados. É claro que esses riscos, eles impedem algumas pessoas, né, de comprarem, né? Então, muitas pessoas caem em golpe, muitas empresas digitais são criadas justamente para dar golpe ao consumidor. Isso faz com que muitas pessoas acabam tendo medo, né, de interagir ali com esse online. E comprar também com prazo de entrega, é o que a gente passa, principalmente no nosso país, né? A gente não tem uma logística totalmente equipada, totalmente estruturada. Então, as questões de entrega, normalmente, ela leva um intervalo de tempo para chegar a esse consumidor final. E o que acontece? Ela não é totalmente eficaz e muito menos eficiente. Isso vem sendo estruturado. Para vocês terem uma ideia mesmo, o Mercado Livre está investindo em 2020 e 2021 na sua reestruturação. Ele quer ter a sua logística de transporte, a sua logística de entrega única, diferenciada no nosso país. É claro, existem alguns trâmites ali que precisam ser adequados para que isso aconteça. Outra desvantagem é a intangibilidade momentânea, né? O que é o toque pessoal, que é um fator muito ausente nessas transações online. Um e-business, normalmente, ele não oferece ao cliente uma proximidade física. E muitas pessoas, elas necessitam dessa sensação de experimentar, do gosto, do cheiro, do produto. Então, essa ausência de uma oportunidade para examinar fisicamente o produto acaba colocando uma limitação muito importante que o comércio eletrônico não proporciona, esse negócio eletrônico não proporciona. Então, é aí que vocês têm que criar estratégias e mecanismos de diferenciação para quebrar esse tipo de barreira, né? Essas limitações setoriais, que nem toda empresa ela pode participar desse comércio eletrônico, que são alguns tipos de desafios, os termos de especialização, disponibilidade de tecnologia, nem todos têm isso à mão, né? Por exemplo, alguns itens grandes de tamanho ímpar podem não ser muito economicamente viável colocar para venda no digital. Então, eu preciso levar em consideração que alguns produtos podem ser comercializados e outros não. Outros têm alguns tipos de restrições, dependendo das suas leis estaduais. Então, eu tenho que estar em compliance. O que é compliance, professora? Em conformidade com a lei, né, no que diz respeito à dificuldade, né, dessa venda online, né, na questão de transporte. Então, dependendo das leis estaduais, federais ou municipais, né, como certos explosivos, munições, bebidas alcoólicas, eu não consigo transportar o meu negócio físico para o digital, tá? Então, vamos lá. Então, quais
quais as diferenças entre o e-commerce e o e-business? Para ficar bem claro, para não ficar tão massivo para vocês ali. A cada dia a gente aprende uma nova expressão, né? Toda americanizada, a gente acaba confundindo tudo isso na nossa cabeça. Mas nós, da área da gestão, a gente tem que ter isso em mente de uma forma muito clara, muito simples ali. Então, esse mundo virtual, ele cresce, desenvolve em todos os aspectos. A cada hora a gente escuta um novo termo, uma nova nomenclatura, uma nova estratégia. Então, o mundo dos negócios virtuais, no mundo existem duas expressões que podem ser confundidas, que é o e-commerce e o e-business. Mas, como vocês já estão alinhados, já entendem e compreendem que cada uma delas significa e qual situação a gente deve aplicar o e-commerce e o e-business, cada um no seu lugar. Então, é muito fácil confundir o e-commerce e o e-business. Por quê? Porque isso acontece quando não há uma reflexão, quando a pessoa não tem esse conhecimento técnico em relação a isso, não tem aquele conhecimento explícito em relação à teoria, ao conceito do real significado de cada uma dessas palavras, né? Então, já registra as duas coisas ali, elas podem ser complementares, perfeito, e mesmo assim tem conceitos diferentes. Então, e-business e e-commerce são complementares, e mesmo assim tem conceitos diferentes. Se literalmente e-commerce pode ser entendido como comércio eletrônico e business pode ser entendido como o negócio eletrônico, é onde você faz todas as questões de gerenciamento por trás do ato, da ação de comercializar. Muito simples, para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Portanto, e-commerce pode ser a parte de um e-business. Ficou mais claro assim? Para não confundirem. Porque o negócio não precisa ter necessariamente uma transação comercial. Eu posso ter um negócio, muitos diferenciam de tratar o movimento de compra e venda. Eu só posso apenas negociar, negociar tipos de serviço e não efetuar propriamente dito a transações de compra e venda. Então, o que é o e-commerce, professora? Comparado ao e-business, a definição de e-commerce ela é muito mais clara. Em sua forma básica, envolve a colocação de pedidos e a realização de pagamentos online. Pronto! Então, no comércio eletrônico, existe o B2Commerce. O que é o B2Consumer, que é o B2C, de negócio para consumidor. O comércio eletrônico ele existe de várias formas. Então, muitas lojas físicas também realizam o B2C, através de sites, por exemplo. E a gente também tem que entender que no comércio eletrônico existe também o B2B, de business para to business, né? De empresa para empresa. Também posso realizar essa transação de compra-pagamento, de compra e venda ali através do B2C. Então, as características do e-commerce. Quando se trata de um site de comércio eletrônico, é tudo sobre funcionalidade, recursos, designers, né? Mas quais são os recursos que são realmente importantes para levar o sucesso desse e-commerce, né? Existem recursos que a gente deve sempre estar levando em consideração e executando, né, essas lojas online, plataformas de carrinhos de compra. Primeiro, ter sempre ferramentas necessárias, né? Como proprietária da empresa, é interessante o quê? Eu sempre alocar o que realmente o meu consumidor precisa, às vezes um chat de comunicação, né, para essa logística reversa, um remarketing, né, às vezes a pessoa colocou no carrinho e não finalizou a compra, ela pensou, até finalizou, gerou o boleto, mas não pagou o boleto. Então, o remarketing é extremamente importante no e-commerce. Como que se realiza o remarketing, professora? Através daquelas propagandas, né, aquele digitalmente.
aquilo que você desejou comprar, mas não efetuou a compra, ou não efetuou o pagamento, mas a todo momento aparece para você ali em qualquer site, tá? Isso é um remarketing que faz com que intencionalmente você acabe efetuando aquela compra. E quais as vantagens de um e-commerce? O comércio eletrônico ele oferece inúmeras vantagens para as empresas e para os clientes, mas também trouxe alguns problemas, né? O que a gente pode ver ali? O procedimento de compra. A venda se tornou muito mais rápida, né? Assim como produtos fáceis de encontrar, se a gente quer ali, a gente não perde tanto tempo. Comprando e vendendo é 24 horas por dia, não tem a limitação do horário de funcionamento de uma loja física, né? E todos os dias da semana. Maior alcance para os clientes, né? Não há limitação geográfica teórica, o baixo custo operacional e melhor qualidade de serviço, porque eu não tenho aluguel, eu não tenho inúmeros gastos em relação a isso, consequentemente eu baixo o meu custo operacional, o custo que eu vou ter normalmente será com frete, mas para a maioria dos e-commerces isso é repassado para o cliente. Não há necessidade de uma instalação física da empresa, eu não preciso, consequentemente, ter produtos em estoque em grande escala, né? Eu não terei produtos ociosos. Fácil de começar e gerenciar o negócio, porque normalmente é sistematizado, eu consigo ligar os dados, as informações, eu já vejo quando um produto está acabando, eu já faço esse pedido, né? Eu ligo essas informações, é tudo interligado. Os clientes eles podem facilmente selecionar os produtos de diferentes provedores sem se movimentarem fisicamente. Olha a prática disso. E quais as desvantagens, professoras? Qualquer um, bom ou ruim, pode facilmente começar um negócio. E há muitos sites ruins que consomem o dinheiro dos clientes, né? Então, existem sites que aplicam golpes, pessoas que ganham em relação ao não conhecimento dessas pessoas, que têm falta de informação em relação a isso. Outra coisa, às vezes a gente compra ou vende algum produto sem a garantia de qualidade, né? Folhas mecânicas podem causar efeitos imprevisíveis no total dos processos, né? Perdão, falhas mecânicas. Então, como é feito em grande escala, alguns produtos podem vir com alguns tipos de defeitos, né? Que causam efeitos imprevisíveis ali. Então, eu preciso ter uma logística reversa estruturada. Quando há uma chance mínima de interação direta do cliente com a empresa, a fidelidade do cliente está sempre colocada em xeque, porque se esse cliente entrou em contato com a empresa, normalmente é devido a algum tipo de reclamação, tá? A gente tem que levar isso em consideração. Raramente e digitalmente, um consumidor ele vai elogiar você ali no mercado eletrônico, no comércio eletrônico. Existem muitos hackers, né? Como eu disse para vocês, que procuram oportunidades, né? São oportunistas e, portanto, um site de comércio eletrônico, serviços, né? De pagamento, todos são sempre propensos a ataques. Então, eu preciso conhecer a questão de seguridade em relação a essa prática do e-commerce. Bom, então eu preciso encontrar o software certo, descobrir onde meus clientes estão. É o que eu disse para vocês, saber o meu público-alvo, utilizar o que eu tenho de recursos relacionados ao marketing digital, permitir que os meus clientes sejam embaixadores da minha marca, utilizar as estratégias, né, de divulgação também. Às vezes tem esses digitais influencers, por que não colocá-los em xeque, né, para eu poder divulgar a minha marca, divulgar o meu produto, sabendo-se que 80% das compras dos consumidores são efetuadas justamente por influência de outras pessoas, né?
Remover atritos no processo de checkout. O que é isso, professor? Eliminar a necessidade de criação de uma conta, né? Toda essa questão burocrática, né? Usar o mínimo possível dos campos de formulário, salvar informações de cobrança, envio, para facilitar justamente a compra, né? Uma opção muito mais rápida no que diz respeito à efetivação do pagamento. E por fim, né, essa terceirização no e-business, que a gente chama do outsourcing, que é a terceirização. Alguns compradores, eles investem com o único objetivo de aprender mais sobre os negócios online, assumindo um papel de gerenciamento muito mais ativo, né? É claro, existem compradores que devem ter clareza sobre como administrar o negócio online e são bem-sucedidos, e os compradores que de alguma maneira buscam esse portfólio, né, de uma maneira muito mais passiva. E isso existem também hoje a oportunidade de terceirização desses serviços de gerenciamento, né? Eu consigo gerenciar, por exemplo, hoje qual que é a profissão que cresce? O gerenciador de tráfego. Não é tráfego, tá, gente? É o gerenciador de tráfego. É aquele gestor de tráfego ou empresa de gerenciamento de tráfego. Eu consigo terceirizar esse tipo de serviço. Essas pessoas, né, ou essa empresa, ela consegue garantir de uma maneira muito mais eficaz o caminho a ser percorrido até os compradores para a minha organização, que são esses benefícios do outsourcing, o outsourcing é a dúvida em relação à terceirização, que é uma proposta muito atraente, né? Então, quais são esses papéis realizados, que podem ser realizados por esses terceirizados? Esses assistentes virtuais, designers web, SEO, que são pessoas que dão esse suporte, né? Que dão todo o gerenciamento, gestão de mídias sociais, serviços ao clientes. Então, são todos esses serviços de gerenciamento, que é algo que está crescendo, né? Se a autogestão ela não suporta ou ela não consegue, parte-se para esse cumprimento, para essa terceirização, né? Essa parceria ali como um âmbito no que diz respeito à facilidade do meu negócio virtual. Então, as empresas de gerenciamento de sites, por exemplo, elas cobram uma taxa mensal fixa para dar esse suporte e é muito fácil, né? Hoje no Instagram você coloca ali, você paga ali no mínimo R$ 39,90, R$ 49,90 para você colocar o valor do seu produto, muita gente não sabe disso, e já cai direto no carrinho de compra. Então você não precisa ficar respondendo a direct. Então é tudo isso para a gente facilitar de forma clara, né, o que é o e-business e o e-commerce. E para finalizar, eu trouxe esse videozinho muito curto e muito didático para vocês entenderem o que é o e-commerce. Tá? O que é esse tal do comércio eletrônico na prática? Deixa eu ver como que tá o áudio aqui. Comércio eletrônico. Você já tem sua própria empresa? Parabéns, você é um homem de negócios e provavelmente você está vendo agora quais são suas opções para continuar crescendo. Já iniciou seu e-commerce? Não? Não tem interesse? Você acha que o e-commerce é apenas para grandes corporações? Não é bem assim. Mas não se preocupe, em um instante vou mudar a sua opinião. Vamos passo a passo. O e-commerce consiste na compra e venda de produtos ou serviços através de meios eletrônicos, como a internet. O primeiro a fazê-lo expressivamente foi Jeffrey Bezos, que em 1995, a partir da garagem de sua casa, fundou a maior livraria online do mundo, a Amazon. Este foi o primeiro passo de e-commerce desde então na paz. O e-commerce brasileiro fechou 2013 com 28,8 bilhões de reais, o que representa um crescimento nominal de 28% com relação ao ano anterior, e registrou um ticket médio de R$ 327, significativamente maior que o varejo tradicional. Interessante, não é? Hoje podemos comprar passagens aéreas para
E não se esqueça que neste dia ainda temos mais dicas para criar ou melhorar seus negócios de e-commerce. Olha que interessante, né? Então, o que a gente vê hoje de uma maneira mais moderna falando, né? Que é o C2C, consumer para consumer. Então, eu consigo vender, eu consumidor consigo vender para outro consumidor. Antigamente, esse ato não era propriamente de comercialização. Hoje já eu consigo, né? Existem inúmeras plataformas, né? Inúmeros sites que me permitem, né? Essa estratégia de negócio, de consumidor para consumidor. Os desapegas, né? O OLX, aquilo que eu não quero mais, até algo que é novo. Eu consigo montar uma página gratuitamente no Facebook, uma página no Instagram e consigo já ter o meu e-commerce ali de consumidor para consumidor. É claro que se isso for crescendo, né, é consumidor para consumidor se for uma ou duas vezes ali acontecendo essa transação de compra e venda. Agora, se for se tornar rotina, eu já me organizo como uma empresa, tá? Como um negócio meu. Então, já me transformo em B2C. E tem as empresas que vendem para o governo, que é B2G, tá? Só nesse vídeo ficou bem claro para vocês conseguirem compreender essa diferenciação. E vocês estão preparados para esse mundo digital? Tem ideias inovadoras aí em mente? Bom, eu tenho muitas aqui, depois a gente vai estar discutindo em relação a isso. Inclusive, já tem 2 infoprodutos meus rodando algumas plataformas no mundo afora. Tudo bem? Muito obrigada!